Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Essa semana completaram 100 dias do segundo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. 100 dias que romperam com o sistema do comércio internacional existente nos últimos 80 anos. Qual é o balanço desse período e quais são as perspectivas daqui para frente? A minha convidada é a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro Nacional. Ana, sempre um prazer falar com você. Obrigada por ter vindo aqui ao meu programa. Prazer estar aqui com você, Juliana, e é uma satisfação para nós estar participando aqui com você. Obrigada, Ana. Bom, eu acho que talvez, se eu fizer uma pergunta, dá para você falar o programa inteiro, né? Que é o balanço desses 100 dias, tantas idas e vindas, a gente não sabe se o que foi falado agora está valendo daqui a 5 minutos. Qual o destaque que você daria? Queria que você te ouvir, o que você acha importante destacar desses 100 dias? Eu diria que os Estados Unidos foram do excepcionalismo a uma extrema desconfiança ou incerteza, né, nesses 100 dias. Incerteza pelo excesso de mudanças que a gente viu, né? Eu acho que o emblema dessas mudanças é a questão das tarifas. Mas óbvio que não são só as tarifas, as questões centrais ali do governo, que começou agora dia 20 de janeiro. Mas sim, é o que a gente viu, né? Uma colocação inicial de tarifas, depois uma segunda rodada, o Liberation Day, que veio com as tarifas recíprocas, né? Também as tarifas setoriais que foram colocadas, quer dizer, nesse universo de tira e põe tarifas, de tentar negociar as posições de comércio em relação aos Estados Unidos, eu acho que foi a grande marca desses 100 dias, que, de novo, né, foi de uma visão de excepcionalismo da economia americana para uma incerteza recorde histórico aí desde o início do século passado. Pois é. E, Ana, você esteve aí nos últimos dias nos Estados Unidos, participando do encontro do Fundo Monetário Internacional, que reúne autoridades da economia do mundo, teve encontros também com outras pessoas importantes ali para a economia americana. O que você está ouvindo em relação a onde que isso vai dar? Porque, ao que parece, ele foi longe, agora recuou, quando os títulos do Tesouro Americano provavelmente começaram a ser vendidos e houve um recuo. Qual que é o sentimento que você tem desse limite, até onde pode ir o Trump? Bom, primeiro que eu acho que o ponto da incerteza, ele é central, né? Então, as opiniões acabam tendo várias nuances a partir do momento que a gente sente essa incerteza muito elevada. Mas algumas teses estão sendo bem consensuadas, né? A primeira tese é que a gente está vendo uma quebra de regime, não é apenas um ciclo, até um ciclo de governo, um processo de mudança. É algo muito mais permanente e que vem de alguns anos, né? Primeiro o governo Trump já teve um ensaio aí de guerra comercial, mas a gente vê uma mudança na sociedade americana com rescaldo para o resto do mundo desde a guerra, da grande crise financeira global, lá em 2008, 2009, desde a pandemia, e isso vem se acirrando. Então agora eu acho que uma das teses mais consensuais que a gente ouve é que há uma mudança de regime à frente. E a outra questão que eu acho que fica um pouco mais também uniforme entre todas as opiniões é que essa quebra diz respeito não só a comércio, né, já que, como eu falei, as tarifas acabaram ocupando um lugar central, mas também a questão geopolítica, a questão de tecnologia, a questão, enfim, do próprio enfoque dos organismos multilaterais que foram edificados ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma mudança de múltiplas dimensões, global, né, que afeta todos os países e que vai mudar a feição da economia dos negócios para frente. O que a gente consegue entender é que uma mudança veio para ficar, a gente ainda não sabe o tamanho dela, mas as peças certamente saíram do lugar e não vão voltar ao lugar onde estavam. Então, os números da economia americana, as perspectivas são de piora, o dado do primeiro trimestre veio ruim. Os Estados Unidos vão conseguir sustentar esse plano ao perceberem os americanos
que a economia está piorando? Eu acho que tem uma visão na sociedade americana da necessidade de reposicionamento do país, né, nesse contexto global. Então, isso é algo que vem da sociedade. Então, é importante a gente entender isso. Acho que uma segunda questão é que, dado que a gente tem, de novo, esse movimento de comércio já mais proeminente, as primeiras ações foram voltadas a isso. Óbvio que a gente ainda tem que esperar pelo processo de desregulação, a gente ainda tem que esperar pela redução de impostos ou pela postergação dos impostos que já foram reduzidos em 2018. Tem outras fases dessa plataforma que vão ainda ser endereçadas. Mas, dado que o mais proeminente foram as tarifas, isso significa um choque de oferta sobre a economia dos Estados Unidos, né? E quando a gente fala de choque de oferta, provavelmente o que a gente já está vendo é um impacto sobre a inflação. O que o PIB dos Estados Unidos trouxe foi um certo ruído, né? Houve uma queda de 0,3% anualizada no primeiro trimestre, é um processo de reversão da economia que vinha crescendo cerca de 3%, também anualizado lá no final do ano passado, no último trimestre. Mas esses ruídos vêm de uma importação que cresceu muito na esteira dessas tarifas, ou seja, houve uma antecipação das importações, as importações cresceram no primeiro trimestre 41%, e isso é um vazamento, né, para a geração de valor ou para o PIB do país. Eu digo que é um ruído porque provavelmente essa importação já gerou um acúmulo de estoques e isso vai sendo usado pela economia ao longo do tempo. Ou seja, no segundo trimestre pode ser que a gente veja uma volta dessa queda. O mais importante para a gente olhar nesse primeiro trimestre como rescaldo, resultado desses primeiros 100 dias de governo, é como está o consumo das famílias, como está a absorção doméstica da economia. E ela já está desacelerando. É muito razoável que a gente espere que o consumidor tenha menor poder de compra com esse choque de preços, Sim. com essa mudança do patamar de inflação. É muito razoável a gente esperar que as decisões de investimento sejam adiadas por essa incerteza muito elevada. Então, quando a gente olha a economia dos Estados Unidos, talvez a tese mais discutida hoje é a possibilidade de uma estagflação, ou seja, de um crescimento menor, né, mais baixo, e de uma inflação mais pressionada, o que também pode pressionar a taxa de juros, a depender desse ritmo de desaceleração. Veja, a taxa de juros é uma decisão do Banco Central em função de duas variáveis básicas, né? As expectativas de inflação, ou o cenário de inflação, e o cenário da economia, do próprio nível de atividade da economia. E essas variáveis estão se descolando, né? Quando a gente fala num cenário estagflacionário, com menos crescimento e mais inflação, essas duas variáveis, que geralmente, né, são correlacionadas, elas estão se descolando. Então, vem muitos desafios à frente. Outros países, a gente trata de outras visões, né? Eu acho que, no caso da China, por exemplo, a visão predominante é que um país que vai sofrer um choque de demanda, né? Ao contrário, não é um choque de oferta, é um choque de demanda. Por quê? Porque vai ter mais dificuldades de exportação para os Estados Unidos nesse comércio bilateral. Sim, eles produzem muito mais do que consomem, né, os chineses. Eles produzem muito mais do que consomem e provavelmente vão ter que exportar esses produtos para outros países. Então, essa demanda externa, ela vai sofrer um choque, ela vai se reduzir e o país vai ter que se adaptar a esse choque de demanda. E por aí vai. Eu acho que a Europa também é uma outra configuração, a América Latina. Então, tem várias análises que merecem ser feitas com um certo cuidado a partir desse processo que já ocorre nesses primeiros 100 dias. Tem muito se, né? O que é grave quando a gente pensa na maior economia do mundo. Isso. E imaginar que o Trump fala muito para os americanos que é algo transitório e, de qualquer maneira, como você fala, os americanos querem produzir mais, mas a um nível mais elevado de preços, que é uma realidade que vem para ficar. E resta saber se os americanos vão ficar satisfeitos em produzir mais carro e consumir menos carro, né? Que é a lógica que se coloca, né? Acaba sendo a lógica derivada de todo esse raciocínio, porque, na verdade, é uma economia que consome mais do que produz, e ela acaba exportando essa poupança, quer dizer, os outros países poupam mais
por consumir menos do que produzem e exportam para os Estados Unidos. Então, a Ásia, por exemplo, que é uma grande produtora de produtos, exportadora de produtos industrializados, tem um modelo de desenvolvimento que foi baseado nessa lógica de exportação ou de consumir menos do que produz. Então, é uma região que acumula muita poupança, né? E essa poupança acaba se revestindo de uma poupança financeira que volta para os Estados Unidos, que afinal de contas é uma economia com um mercado de capitais, um mercado financeiro muito profundo, muito maduro, muito seguro, e acaba sendo um porto seguro para aplicações financeiras, por exemplo, né, dos bancos centrais, dos fundos soberanos, das reservas soberanas desses países. Então, o mundo estava acostumado com essa dinâmica, né? As maiores nações, as mais ricas, as mais industrializadas, estavam consumindo mais do que produzindo. E, portanto, né, países da Ásia estavam conseguindo desenvolver um modelo de exportação, né, voltado para exportação, direcionado para exportação, produzindo mais do que consumindo, gerando poupança e aplicando nesses países. E o que isso gerava no final, né, da conta? Gerava um custo mais baixo dos dinheiros desses países, ou seja, uma taxa de juros menor, né, uma convivência com financiamento mais barato desse consumo que ultrapassava a produção. Então, é essa dinâmica que nós estávamos acostumados nos últimos 60, 80 anos, desde o pós-guerra. Ela se aprofundou, obviamente, com a entrada da China na OMC, ali no início dos anos 2000, mas o que a gente está assistindo diz ou enseja que essas relações vão mudar a partir de agora. Tanto o trânsito de capitais tende a sofrer alguma modificação, quanto a essa corrente de comércio. Há um incômodo dos Estados Unidos com o tamanho que a China ocupou, seja no processo produtivo, seja na questão segurança tecnológica e um aspecto mais amplo, né? Faz sentido, Ana, os Estados Unidos, dentro de uma lógica de trazer um pouco mais de produção para dentro da economia americana, eles terem uma certa lógica de se fortalecerem, de gerarem mais empregos, já que eles falam que a China acabou tomando um espaço grande demais? A última fala que eu vi pública foi Detroit se empobreceu para poder enriquecer a China, né? Porque é a figura de uma desindustrialização nesse momento onde realmente vários negócios migraram para produzir dentro da China, que na época, não é mais a verdade agora, tinha uma mão de obra com custo mais baixo, né? A China já, enfim, o custo de mão de obra já se elevou, é um país que já tem uma classe média. Mas aí está em Bangladesh, no Vietnã, né, no Camboja, outros países, né, da Ásia, está migrando nesse mesmo modelo, que é um modelo Sim. típico ali da região asiática, onde vários países como o Japão, Coreia do Sul e China, Japão e Coreia do Sul já mais avançados nesse estágio, conseguiram sobrepor, né, a armadilha da classe média, ou sair e se desenvolver, né, a partir desse modelo exportador. Agora, veja, eu acho que não é só esse tema que está em jogo, e a restrição maior que a gente vê dentro da economia americana é que não há mão de obra local, né, para fazer frente a essa reindustrialização, até porque uma das plataformas do atual governo também é reduzir a imigração, né? Então, ela faz uma frente de contenção maior da imigração e até alguma deportação dessa mão de obra. Então, vai faltar mão de obra. Já está com um mercado de trabalho super apertado nos Estados Unidos. Tem então, até vários memes, né, mostrando o americano produzindo sapato, e eles não querem produzir, Isso, né? essa equação não fecha. E os estudos acadêmicos são muito claros, né? Todo o processo de imigração, quando ele se intensificou, ele ajudou a aumentar o salário real do americano nativo, típico, né? Por quê? Porque eles é uma migração para funções ou atividades com maior técnica ou maior capacidades, né? Então, isso trouxe mais renda para os americanos, dado que outras nacionalidades, ou os imigrantes, ajudaram a suprir, né, essa força de trabalho em atividades menos complexas. Então, não casa, não fecha essa equação. Eu vou reindustrializar, mas eu também não tenho mão de obra suficiente, né? Então, provavelmente, o que a gente vê dos escritos, das manifestações de atores que estão muito próximos ao governo, que a intenção não é propriamente elevar tarifas
pelo menos na proporção do que a gente está vendo, né? Veja, já estão estabelecidos 10% geral para todos, né, os produtos, 25% para alguns setores, com agora algumas exceções em celulares, em alguns equipamentos eletrônicos, mas também tarifas que são as recíprocas, que vieram a ser colocadas de acordo com a proporção da corrente de comércio e dos déficits Sim. dos outros países com os Estados Unidos. Essas estão suspensas por 90 dias, né, buscando negociação. Então, o que essas manifestações públicas dizem, olha, o objetivo não é esse nível de tarifas, que pode chegar a uma média aí de 22%, 25%. Saindo de 2,5%, né? Saindo de 2,5%, quer dizer, a tarifa mais alta que se conhece, né, desde o início aí do século passado. Sim, na verdade, o que eles querem é que os outros países baixem as tarifas para os Estados Unidos. Então, é que haja realmente um renivelamento, um outro nivelamento entre essas relações comerciais que não sejam tão desvantajosas, vamos chamar assim, na imagem que eles traçam. Por outro lado, a gente vai ter que ver esse reposicionamento de capitais também. As coisas são casadas, né, Juliana? Então, essa dinâmica ela é toda muito imbricada, muito relacionada. E chamou muita atenção, falei sobre talvez aí o sinal de alerta que foi acionado ali na Casa Branca, que levou ao recuo do Trump com as tarifas recíprocas durante 90 dias, que foi a venda de títulos americanos, que é algo inédito. O título americano é o risco zero, né, o mais seguro, e também agora esse embate com o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que foi verbalizada a intenção de tentar tirá-lo do cargo antes do prazo, e agora falou que não vai mais, mas enfim, gerou-se aí uma desconfiança a partir dessas situações. O que isso representa, né? Uma perda talvez de confiança que vai permear daqui para frente a relação com os Estados Unidos? Outra situação que tem sido muito endossada por nós, analistas, né, e observadores, é que é um momento muito complexo, e a gente precisa separar os sinais dos ruídos, né? O próprio Banco Central, os próprios diretores têm repetido muito essa frase. Então, assim, não é o único país do mundo onde o presidente critica o Banco Central no momento onde você está fazendo um aperto que é muito duro sobre a sociedade para controlar a inflação. Vide Lula e Campos Neto, só que estamos falando da maior economia do mundo que tem um peso maior, né? Isso, mas lá acontece também, acontece em outros países. Então, assim, eu acho que o próprio recuo da posição foi importante para dizer que há essa institucionalidade, né? É uma instituição que é secular e um banco central, entre todos os outros, talvez o mais respeitado, o mais, né, acompanhado aí por todos os mercados globais. E assim, óbvio que o mandato também do Banco Central está mais complexo. Como eu falei, as duas variáveis chaves, né, que são ali as metas da sua atuação, elas estão se distanciando. Então, é preciso a gente ver e acompanhar o que vai ser esse desdobramento da economia americana. Há posições que advogam com uma recessão já no segundo semestre, outras como a nossa, que está mais cautelosa, que acredita que vai haver uma desaceleração importante, mas não chega a uma recessão. Mas, de fato, assim, há muita incerteza, a gente precisa acompanhar mais os sinais daqui para frente. O PIB foi um sinal, a economia ainda está resiliente. Para entender como é que vai ser esse jogo. Agora, o mais importante assim, essas reações do mercado disciplinam, né, Juliana? Então, quando você vê os mercados tentando acelerar o passo de algo que já está vindo há algum tempo, que é diversificar, né, não só as reservas dos bancos centrais, mas os ativos denominados em dólar para outras posições, isso sofreu uma aceleração muito rápida quando você viu o ataque a uma instituição tão importante quanto o Banco Central Americano, o Federal Reserve. Por isso o recuo foi importante também. São freios, né, que vão sendo colocados. Para ilustrar, né, esses freios e contrapesos e essa disciplina que os mercados trazem. Então, são fatores que levam a gente a ter um pouquinho mais de paciência, de calma, para poder separar os sinais dos ruídos. O governo brasileiro, o ministro Haddad me falou recentemente aqui no programa Entrevista que ele vê ainda
com a situação de forma muito instável ainda, né? Então, sem saber, né, exatamente o que vai acontecer, mas vendo como oportunidade para o Brasil fazer novos acordos bilaterais e também o interesse da União Europeia em acelerar o acordo com o Mercosul. Talvez a gente possa fazer do limão uma limonada, sair do nosso isolacionismo histórico e aproveitar que há interesse em fazer novos negócios? Eu concordo, eu acho que nós estamos bem posicionados, não só o Brasil como a América Latina. A gente ouve também de analistas muito mais próximos ao governo norte-americano que há uma percepção de complementaridade, né, na economia das Américas. Então, passado esse processo de tentar atrair acordos bilaterais, pode haver uma aproximação maior dos Estados Unidos com as Américas. Então, o Brasil está nesse contexto. Nunca foi tão propício, né, a ter esse acordo do Mercosul com a União Europeia, e a gente ouve isso também da comunidade europeia, a importância de ter o Brasil, que tem complementaridades tão grandes, mas o Mercosul como um todo, na questão energética, na questão de produção de alimentos, no comércio de manufaturas. Então, tem uma complementaridade muito interessante, tecnológica, inclusive, a possibilidade de haver essa absorção de tecnologias, mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa, né? O Brasil tem um bom posicionamento, mas esse posicionamento será tão melhor e tão mais vantajoso quanto mais estável e arrumada estiver a nossa macroeconomia. Claro. Então, a gente precisa tirar os nossos próprios riscos, porque o mundo já vai estar muito repleto deles, né? Essa incerteza alta, recordista aí que a gente está falando, ela é a vizinha do risco, né? O risco é a parte da incerteza que você consegue colocar preço. Então, se o Brasil conseguir subtrair, retirar os seus próprios riscos, diminuir, né, a percepção de riscos que o Brasil traz para a comunidade internacional, para os mercados internacionais, isso vai nos ajudar muito nesse bom posicionamento. Ou seja, que esse bom posicionamento não seja só, né, uma visão relativa, seja algo concreto para atrair negócios, para poder, enfim, trazer até oportunidades de novos investimentos para o país, né? Que seja algo que realmente tenha uma concretude por trás disso. O ministro Haddad falou sobre a questão das contas públicas nesse evento do FMI, ou seja, é uma preocupação e há um compromisso ali nas palavras do ministro com o equilíbrio fiscal, mas há uma baixa credibilidade que cada vez parece maior, principalmente agora com a divulgação do orçamento, do projeto orçamentário para 2026, né, que foi apresentado recentemente. Sim. O quanto, Ana, que a situação hoje das contas públicas ela pode atrapalhar o crescimento do país? Ela tem sido um freio importante, né? E nós estamos numa situação de debater, né, essa reforma estrutural, esse ajuste das contas públicas há 10 anos. E a gente melhora em alguns momentos, piora em outros, a gente não está conseguindo, enquanto sociedade, criar os consensos necessários para sair, né, desse processo. Que é um processo que, uma hora que a gente consiga resolver, a gente vai conviver de novo com juros mais baixos, a gente já experimentou isso, então a gente sabe que funciona, né, já vivenciamos isso, e com inflação sob controle, ou seja, é algo que traz uma previsibilidade muito grande para as famílias, para as empresas, para os investidores locais e externos, e algo que tira da frente uma grande zona de incerteza e aumento de custo, tá? Porque todo esse ajuste que a gente fala passa necessariamente pelo controle de gastos. Se a gente não fizer o controle de gastos, os empresários, os investidores vão olhar para a nossa economia e falar assim, olha, daqui a 3 anos, 4 anos, daqui a pouco o Brasil vai ter que aumentar impostos de novo. Como é que você faz um projeto de investimentos que demora, às vezes, 10 anos para maturar, 15 anos para dar o retorno, sabendo ou não sabendo se você vai ter aumentos de impostos ali daqui a pouco, né? Então, não tem saída para o Brasil. E o problema, Juliana, é que para você fazer esse ajuste do lado das despesas e das despesas obrigatórias, você precisa enfrentar temas que são complexos, né? Porque são temas que dizem respeito à assistência social, a folha de pagamentos dos servidores, que já está bem, né, comprimida ali há alguns anos. Você precisa
falar de temas como uma nova reforma da Previdência, como a suavização dos subsídios que passam, que transitam por dentro do orçamento. Você precisa falar de ter regras que sejam estritas, sem os escapes, né, sem regras que escapem há uma regra, né, sem despesas que escapem à regra. Muitas exceções. Que você tenha não só as exceções, mas também o que a gente chama de parafiscal, que é os subsídios que ficam realmente atrelados ao crédito que é da economia e que faz barreira, faz frente aos canais de transmissão da política monetária. O presidente do Banco Central tem batido muito nessa tecla. Então, são medidas complexas e a gente precisa, digamos, não tem salvação, né? A gente precisa, enquanto sociedade, entender que a gente precisa ter o diagnóstico, né? Aceitar o diagnóstico e criar os consensos para fazer as reformas que são difíceis, são duras, né? Mas não tem outro caminho para a gente poder ultrapassar essa barreira dos juros altos, da inflação sempre pressionada e para a gente poder crescer de uma forma mais leve. Óbvio que isso não é o único tema, né? Eu acho que para a gente ultrapassar, né, a fronteira da renda média, para a gente superar a armadilha da renda média, que é tanta falada pelos economistas, a gente também precisa ter uma economia mais leve de funcionamento. As regras, as regulações, veja, a gente estava agora conversando com um grupo de empresários, são muito pesadas, né, as evidências sobre o que há de litigância excessiva no Brasil, né? É uma litigância abusiva, que ela não vem para defender um direito. Então, o fato do Brasil ter um direito gratuito para a sociedade, né, que foi uma garantia constitucional, está se voltando contra a própria sociedade, que está sendo abusado esse direito. Então, a gente precisa corrigir esses elementos, né? Essa litigância abusiva, ela também vai contra o governo. A gente tem aí um recorde de precatórios, como a gente nunca imaginou que fosse ter. Então, é preciso fazer um trabalho conjunto entre as instituições, porque, veja, o governo pode propor essas reformas e apoiá-las, e endossá-las, mas é o Congresso que tem que aprovar, é o Judiciário que tem que interpretar essas regras. Então, a gente precisa dessa concertação institucional no Brasil o mais rápido possível, porque sem ela a gente não vai avançar na direção que a gente precisa. Pois é, eu agradeço aqui a participação da Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander. Ana, que delícia, dá para a gente fazer várias partes, a gente pode combinar sim da próxima vez, porque tem muito assunto, né? Muito obrigada. Obrigada, seu programa que está muito legal, hein? Eu acompanho sempre. Que bom, eu fico feliz, uma honra. Obrigada, Ana. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. Até o próximo. Tchau.